E aí, tudo bem com você? Professor Karim trazendo agora temas de revisão da FUVEST 2024. Trago uma questão bem legal sobre dinâmica que envolve também a parte de empuxo. Preste bem atenção, vale a pena cada detalhe dessa questão. Vamos lá então. Um objeto de massa 8 quilos e volume 1 litro está imerso em um líquido de densidade igual à da água, contida num grande recipiente, como mostra a figura. O objeto se move para baixo com velocidade constante. Grifa isso, é muito importante essa parte aqui, ó. Ele desce com velocidade constante. E esse movimento ocorre devido à ação conjunta da gravidade, do empuxo e da resistência viscosa do líquido ao movimento, que é uma espécie de atrito. Podemos afirmar que a quantidade de energia, cuidado, transformada em calor a cada segundo nesse sistema objeto líquido vale quanto? Beleza? Vamos dar uma olhada então? Primeira coisa que eu acho que você já percebeu, esse objeto ele desce com velocidade constante. Então vamos estudar esse movimento de velocidade constante. Para isso, o que você deve fazer? Como todo e bom exercício de dinâmica, você deve representar as forças nesse corpo. Vamos começar então? Bom, ele até dá uma baita dica no texto, né? Ele fala aí que é a ação conjunta da gravidade, ou seja, da força-peso, do empuxo e da resistência viscosa. Então, essas são as três forças que atuarão nesse corpo. Começando aqui, você tem então a força-peso, vamos marcar aqui, ó, vertical para baixo, muito bem. Está aqui o peso, que ele chamou de força da gravidade. O que mais que nós temos aqui? Bom, você tem a força de empuxo, e você sabe que o empuxo é uma força que vem da diferença de pressão entre a parte de baixo e a parte de cima aqui da bolinha, diferença da pressão exercida pela água, não é isso? Então, o empuxo é uma força vertical para cima. Vamos representá-la aqui, olha só. Está aqui o empuxo, muito bom. E cuidado, quando essa bolinha vem descendo, ela faz assim, ó. Ela vem ali em atrito com a água. No caso, é um atrito de viscosidade, né? Ele chama essa força de viscosidade. Vou representar aqui do lado para você, ó, esse vetor aqui. E como toda força de atrito, é uma força contrária ao movimento. Por isso que velocidade para baixo. Então, essa força de viscosidade, que eu vou chamar de FV, ela é para cima. Então, essas são as três forças que atuam no corpo, beleza? O que você faz agora? Bom, vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que entender a pergunta. Olha só o que ele fala. Ele quer saber quanto vale a quantidade de energia transformada em calor. Quando você olha essas três forças, qual dessas três vai transformar energia mecânica de movimento em calor? É justamente quem? É justamente o atrito. No caso aqui, a viscosidade. Agora, toma cuidado que você pode ter uma dúvida assim. Mas, professor, o empuxo aqui, assim como a força de viscosidade, não é uma força contrária ao deslocamento? Então, ela não entraria também aí como uma força dissipativa? Não. Toma cuidado. Da onde vem o empuxo? Qual a origem do empuxo? O empuxo não tem nada a ver com força de atrito. Lembra que o empuxo vem por conta da diferença de pressão da água embaixo e em cima do corpo. Por conta dessa diferença de pressão é que surge o empuxo. Não é uma força dissipativa como a viscosidade, como se fosse um atrito. Então vamos dizer assim que a fonte de perda de energia mecânica nesse problema está ali na viscosidade. Então, a gente deve calcular essa força de viscosidade. E como é que eu faço esse cálculo? Bom, primeiro você vai analisar esse movimento. O que está acontecendo? Veja, ele disse que a bolinha ela desce com velocidade constante. Vamos marcar aqui então aqui fora, ó. Como velocidade não é força, eu desenho fora,
tá bom? Eu represento as forças na bolinha, velocidade, cuidado, não é uma força, então eu represento aqui fora. Então essa velocidade é constante e vale 0,2 metros por segundo. Mas eu aprendi que quando a velocidade ela é constante, o que acontece? Essa bolinha ela não tem aceleração. Então nesse movimento aqui, a aceleração, então pelo fato da velocidade ser constante, a aceleração é zero. E aí, então, o que a gente pode fazer? Quando você tem várias forças atuando no corpo, a gente pensa na ideia da força resultante. E quando eu penso na força resultante, você sabe muito bem que ela tem uma relação com a aceleração, que é dada pela segunda lei de Newton. Então, aplicando aqui a segunda lei de Newton, como vai ficar isso aqui? Veja, a força resultante é o quê? É a massa vezes a aceleração, né? Força, meu amor. Força resultante, massa vezes aceleração. Muito legal. Agora, o que está acontecendo? Como é que eu vou descobrir a força resultante aqui? Bom, eu vou ver a combinação dessas três forças. Então, por exemplo, esse movimento para baixo, ele é causado pela força gravitacional. Então, eu vou dizer assim que a força-peso está ajudando ele a descer, tá bom? Então, vamos colocar aqui o peso. Agora, quem está atrapalhando a descida dele? São duas forças. O empuxo, e lembra que o empuxo é uma força que não é de atrito. Cuidado! O empuxo é uma força causada pela diferença de pressão da água no ponto mais baixo e no ponto mais acima do corpo. Tá bom? Quem mais? Quem mais está contra esse movimento? Justamente a força de viscosidade que você quer encontrar, que eu chamei de FV. Agora veja, isso é igual a quem? Massa vezes a aceleração. Nesse problema, a aceleração é zero. E quando a aceleração é zero, você vai acabar zerando todo esse termo aqui. Então, o que acontece aqui, gente? Sobrou que peso menos empuxo menos a força de viscosidade é igual a zero. Agora, o que eu faço? Bom, a gente vai, para determinar a força de viscosidade, eu tenho que achar o peso, mas o peso é tranquilo. O peso é massa vezes gravidade. Muito bem. O que mais? Eu preciso também calcular o empuxo. E aí, como é que a gente calcula o empuxo? Lembra que tem uma relação do empuxo. Vamos lembrar aqui do lado? Olha só, o empuxo é facinho guardar, tem essa regrinha de memorização. Ó. É só lembrar que o empuxo, gente, é devagar. O empuxo é devagar. DVG. Esse D é quem? Veja, o empuxo é uma força exercida pelo líquido a qual se encontra mergulhado o corpo. Então, eu vou usar a densidade do líquido, no caso aqui, água. E o volume aqui, quem que é mesmo? Exato, é o volume imerso do corpo e G é a gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Então, eu coloco aqui, o que é o empuxo? É a densidade do líquido. É devagar, né, professor? Isso, ó, volume imerso vezes gravidade, menos a força de viscosidade, que eu não sei, isso é igual a zero. Tudo bem até aí? Bacana. Então, vamos lá, substituindo os valores. Massa do corpo. Veja, a massa do corpo é 8 kg, então 8. G é 10. Densidade do líquido. Bom, ele não deu o valor da densidade, mas informou aqui em cima que o líquido tem uma densidade igual ao da água. E como o volume do corpo está em litros, seria bem interessante se você adotasse para a densidade da água, que eu vou chamar de DA, o valor 1 kg por litro, porque acaba contemplando tanto a unidade de volume como também a unidade de massa que está em quilo aqui, que já foi usada. Tá legal? Fica melhor assim. Então veja, densidade do líquido, densidade da água, beleza? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui do lado, porque eu quero fazer uma análise de unidades com vocês aqui. Vamos lá. Densidade do líquido é 1. Coloca a unidade, por favor, aqui. Eu quero que você perceba uma coisa. Ó, é 1 kg por litro. Então, coloca aqui, ó, 1 kg por litro. Vezes, quem é o volume imerso desse corpo? Veja, aqui no caso, o corpo, pelo desenho, ele está totalmente mergulhado. Então, o volume imerso é o próprio volume do corpo, que é 1 litro. Então, vou colocar aqui, olha, 1 litro, ó, 1 a unidade litro, vamos colocar aqui a unidade, vezes a gravidade G, que é 10 metros, vamos colocar a unidade aqui,
metros por segundo ao quadrado. 10 metros por segundo ao quadrado. Olha que interessante. Litro aqui, corta litro aqui. O que sobrou? Sobrou que o empuxo é igual 1 quilograma, 1 quilograma vezes 10 metros por segundo ao quadrado. E você sabe bem que 10 vezes 1 é 10. E essa unidade, quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, é o famoso Newton. Pois é. Então aqui o empuxo vai dar em Newton, no caso ele vale 10. Então já calculei aqui, Então o empuxo deu 10 newtons, menos a força de viscosidade é igual a zero. O que acontece aqui? 80 menos 10 menos a força de viscosidade é igual a zero. 80 menos 10 é 70. Então o FV é 70. 70 o quê? Newtons. Beleza? Você descobre assim a força de viscosidade. Bom, é importante você notar que nesse caso, nesse probleminha aqui, essa força de viscosidade, ela é constante, tá bom? Deixa eu colocar isso aqui para baixo. Pronto, Essa força de viscosidade, ela é constante, tá bom? Por que você sabe disso, Karim? Porque, o peso é constante, o empuxo aqui é constante. Enquanto esse corpo estiver totalmente mergulhado aqui, o empuxo é constante, porque o volume imerso é o mesmo, né? Então, o empuxo é constante. Então, a força de viscosidade, nesse caso, é uma força constante. Tá legal até aí? Bacana? Bom, uma dúvida que talvez você tenha, que é uma dúvida conceitual, eu quero discutir também com você. Alguém pode falar assim para mim, mas professor, se a força-peso, no caso aqui o peso vale 80, né, Karim? Isso. Aí você falou que o empuxo é 10, eu entendi. E aí a viscosidade deu 70, né? Então, Karim, mas se você tem 80 para baixo, que é o peso, contra aquelas duas para cima, não vai dar 80 também? E 80 menos 80 não dá zero? Então, professor, se a força resultante é zero, não é para esse corpo ficar parado? Cuidado. Cuidado com essa pergunta, que ela é bem conceitual. Olha só, esse corpo ele só vai ficar parado se você colocar esse corpo em repouso e soltar. Aí ele vai ficar parado. No entanto, o que aconteceu? Eu joguei esse corpo dentro da água, joguei ele com tudo dentro da água, então quando ele entra dentro da água, ele já está em movimento. Porque ele falou que o corpo ele já começa com velocidade de 0,2. Então ele não começou em repouso. Então essa hipótese de achar, bom, a força resultante zero, então o corpo está em repouso, só tem sentido se esse corpo estivesse parado. No caso, ele já entrou dentro da água com velocidade. Lembra aqui no enunciado? Ele já tinha uma velocidade. E aí o que acontece? Ele já estava em movimento e simplesmente o que acontece? Ele vai manter essa velocidade. Então, para manter a velocidade, você lembra disso? Força resultante zero. Muito cuidado, tá bom? Beleza? Maravilha. Então, depois que você tira essa dúvida, vamos agora pensar na pergunta dele. Olha só, ele quer saber assim, podemos afirmar que a quantidade de energia transformada em calor a cada segundo nesse sistema vale quanto? Então, olha só, a gente identificou que a força de viscosidade é justamente aquela força que vai transformar energia mecânica de movimento em calor, porque é um atrito, né? Tá certo? Agora, como é que eu calculo essa energia que vai ser transformada em calor? Então você aprendeu o seguinte, se você tem a força, olha só, então o que está acontecendo? Enquanto ele está descendo, durante toda essa descida, a gente tem a força de viscosidade, que é uma força contrária à velocidade, não é isso? Força de viscosidade para cima, que vale 70. O deslocamento dele é para baixo. O vetor de deslocamento vai acompanhar a velocidade, tá bom? Beleza. Então, enquanto ele vai descendo, ele vai raspando aqui na água, e essa raspadinha na água vai se transformando em calor, energia perdida em calor. E como é que eu calculo essa energia agora perdida na forma de calor? Então, você vai ter que lembrar do conceito de trabalho. Então, o que seria o trabalho, gente? O trabalho é a energia que é transferida ou transformada por meio de uma força.
Então, essa força de viscosidade, qual que é o papel dela? Através dessa força de viscosidade, o que está acontecendo? Está acontecendo uma transformação de energia mecânica em energia térmica. Então, isso é trabalho. E como é que eu calculo o trabalho? Bom, aí você toma cuidado. Essa força, ela é constante. A gente acabou de analisar isso aqui em cima. Quando a força é constante, como é que eu calculo o trabalho? Aí você vai lembrar comigo, ó. O trabalho de uma força constante é o produto da força pelo deslocamento efetuado pelo corpo vezes o cosseno do ângulo alfa. Professor, mas quem é esse ângulo alfa? Vamos lembrar aqui, ó. O ângulo alfa é justamente esse ângulo aqui que a força faz com o vetor de deslocamento. Nesse caso aqui, o alfa vale 180 graus, tá certo? Agora, vamos lá. Eu quero achar o trabalho. A força, olha lá, o trabalho da força de viscosidade, a força de viscosidade você conhece. O cosseno de alfa você conhece. Falta o deslocamento. Como é que eu acho o deslocamento desse corpo? Olha só. Você conhece a velocidade, não conhece? E ele perguntou, olha só, podemos afirmar que a quantidade de energia transformada em calor, presta atenção, ó, a cada segundo, quer dizer, a cada 1 segundo. Ah, então peraí, professor, se eu sei a velocidade do corpo, que é 0,2 metros por segundo, e ele pede a energia, olha lá, ele pede a energia perdida a cada 1 segundo, ah, então ficou tranquilo. Bom, ter uma velocidade constante de 0,2 metros por segundo quer dizer que a cada 1 segundo ele anda 0,2 metros. Então, necessariamente, o deslocamento desse corpo aqui em 1 segundo é 0,2 metros. Pronto. Agora eu acho o trabalho. Como é que vai ficar? O trabalho, então, da força de viscosidade é igual. Força de viscosidade deu 70. Deslocamento 0,2. Cosseno do ângulo alfa é o cosseno de 180 graus, que na matemática é menos 1. Então, 70 vezes 0,2 vezes menos 1, você vai encontrar menos 14 joules. Aí eu te pergunto, por que o trabalho da força de viscosidade está dando negativo, gente? Porque está acontecendo uma perda, ou seja, uma parte da energia mecânica está sendo transformada em energia térmica. Tá? Perda de energia mecânica, tá bom? Pronto, moçada. Então, como ele fala assim, calcule a perda, não tem sentido eu falar assim, olha, eu perdi menos 14 joules. O verbo perder já subentende que é uma dívida, não é isso? Então, na resposta, a perda foi de 14 joules, e isso você encontra na alternativa D. Tá certo, gente? É uma questão bem bonitinha, bem bacana. Tudo bem? Maravilha? Eu espero que você tenha entendido. E se você gostou, deixa aí o seu like, tá? Ajuda aí o nosso canal a se fortalecer. Muito obrigado. Um grande abraço para todos. Até mais.